Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, nosso ouvinte do Evancast, obrigado pela sua audiência. E hoje temos o privilégio de ter uma pessoa importante no nosso bairro. Às vezes a gente fica pensando, olha, anda pela rua e tudo mais, e a gente não sabe ou não tem a dimensão, como a gente pega as coisas prontas, a gente não tem a dimensão de como é importante o trabalho que essa pessoa vem realizando. Gerson Gunha, nosso muito obrigado por estar aqui conosco. O Gerson Gunha é o nosso administrador da regional do Fazendinha, que na verdade é regional do Portão, ele vai explicar isso para nós depois. Mas o Gerson é o que faz a coisa acontecer no nosso bairro. Então, se você tem aquela rua arrumadinha, tranquila, as coisas estão acontecendo, aquele buraco que você reclama e depois é solucionado, é reparado, pode ter certeza, tem a mão operativa da regional. Gerson, obrigado por prontamente atender o nosso convite. Você nos honra com a sua presença aqui no Evancast. Tudo bem, Leli? Um grande abraço a você, a toda a estrutura aí, ao pessoal da parte técnica aí. Realmente é uma honra nossa poder participar. A gente acompanha o Evancast há algum tempo aí já, né? A Raquel sempre manda para nós aí, né, para a gente acompanhar, e realmente é um programa muito produtivo, eu digo assim, que é utilidade pública, né? Explicar para as pessoas, às vezes, que não sabem de algum serviço que tem disponível, né? E para nós que estamos no serviço público, a nossa intenção é justamente essa, né? Orientar, mostrar onde as pessoas devem procurar o serviço, acabam muitas vezes procurando no local errado, né? E a gente tendo essa oportunidade aqui no Evancast de explicar, com certeza, tenho certeza que o serviço público de Curitiba, que é muito bom, a gente pode melhorar passando essas informações às pessoas aí. Realmente. A gente eu posso me considerar um curitibano, estou aqui desde 1980, já há bastante tempo, a gente acaba se acostumando com alguns privilégios, e daí a gente começa até falar quando não deveria. Aí quando você sai um pouquinho, você vê, meu Deus, eu quero voltar logo para casa. Então assim, mas vamos começar, Gerson, o seguinte, o que é uma regional? Assim, a gente vê regional Fazendinha, Rua da Cidadania da Fazendinha, mas o regional é Portão. Como é que funciona essa parte administrativa? Como é que é desmembrado a administração aqui em Curitiba? Olha, Deli, até respondendo a tua pergunta no começo, né? As pessoas acostumaram a falar administração regional da Fazendinha, e na verdade é a administração regional do Portão, né? E tem uma história por trás disso. Na verdade, a administração regional, inclusive, na época, o meu pai era o administrador regional, e a Regional Portão ficava ali na Avenida Kennedy, né? Na praça atrás do terminal do Portão, ali em frente ao Palácio, né? E ali era a administração regional do Portão. Mas o prefeito, na época, o próprio prefeito Greca, ele queria que tivesse um espaço onde todas as secretarias pudessem estar presentes no mesmo lugar, né, para que as pessoas não precisassem se deslocar, por exemplo, em secretarias diferentes, em diferentes endereços. Primeiro, perdia-se muito tempo. Segundo, a pessoa gastava com passagem de ônibus, 2, 3, 4 passagens de ônibus para ir em diferentes secretarias. Então, o projeto do prefeito foi descentralizar os serviços públicos, né? E aí foi feito todo um estudo geográfico da cidade de Curitiba para que se tivesse as administrações regionais ou subprefeituras, como chamam em outros locais, né? E aí foi vendo a densidade, o tamanho de cada bairro, né? Para poder fazer essa divisão dentro da cidade. A administração regional do Portão Fazendinha, como a gente chama agora, que fica localizado ao lado do terminal do Fazendinha, ela abrange 9 bairros de Curitiba. 9 bairros. 9 bairros de Curitiba, desde o Campo Comprido, ali da Eduardo Prada, até a Van lá do Parolim, né? São 9 bairros. Nós temos aí, atendemos uma área de mais de 230 mil pessoas, né? 230 mil pessoas. Se a gente fosse comparar, por exemplo, com cidades do Paraná, né, em população, nós seríamos aí a 7ª ou 8ª cidade do Paraná. Então nós temos mais de 390 cidades menores em população do que a própria Regional Portão, né? Então, realmente é um desafio grande, uma responsabilidade grande, mas o prefeito teve esse carinho, né, de cuidar, porque o que acontece? De repente a pessoa morava num bairro muito distante, os bairros mais longe do centro da cidade, por exemplo, precisava fazer 2, 3, 4 passagens de ônibus para ir até resolver o serviço, e hoje não. Ele vai na Rua da Cidadania e ali tem o serviço de todas as secretarias municipais, né? Ele pode resolver tudo num local só.
E além dos serviços municipais, as administrações regionais também contam com serviços do Estado, como a Copel, por exemplo, a Sanepar, que as pessoas podem resolver ali também, e a Junta do Serviço Militar do Governo Federal. Então, tudo no mesmo local, né, facilita. Aqui também, do lado do terminal da Fazendinha, nós temos a integração, né, do ônibus. Então, a pessoa pode ir ali com uma passagem de ônibus, ela sai, pode ficar num período até de 2 horas resolvendo seus problemas, pode ir na UPA, que é ali do lado também, e depois pode voltar para casa com a mesma passagem de ônibus, né? E esse dia até me perguntaram quantos atendimentos vocês fazem mais ou menos aí na Rua da Cidadania, né? Nós geramos ali em torno de 35 mil atendimentos mês, né? Dá mais de 1.000 atendimentos por dia. 35 mil por mês. Dá mais ou menos 1.000 atendimentos aí por dia, né, que a gente faz em todos os núcleos, em todos os serviços ali. Então, passa um número muito grande de pessoas, né? Inclusive pelo espaço geográfico que a gente tem ali, né? Bem localizado, né? Até de questão de acessibilidade para as pessoas ir, além da estrutura que a própria prefeitura oferece. Eu acho que a gente pôde oferecer também, numa época terrível nossa da pandemia aí, né? Sim. Nós tivemos aí o nosso centro de vacinação no ginásio ali, né, que primeiro é um espaço amplo, um espaço bem arejado, que permitia a gente claro. separar as pessoas, e a gente aplicou ali, analisando esses números, né, mais de 300 mil doses entre primeira e segunda dose da Covid. Então, assim, é um serviço ali que a gente tem na Rua da Cidadania, além das atividades culturais que a gente tem todo dia, a gente oferece todos esses serviços para a comunidade aí, de poder resolver os seus problemas diários aí que tem com algum órgão da prefeitura num só local. A gente, às vezes hoje, que a gente está aqui, por exemplo, quando foi pensado essas regionais e tudo mais em Curitiba, a gente tem que pensar que não existia internet, não existia o sistema de telefonia mesmo, era muito mais, não era precário, mas era mais restrito. Por exemplo, eu sou do tempo que se declarava linha telefônica no imposto de renda, custava uma fortuna que tinha uma linha telefônica. Então, quando foi pensado a estrutura da cidade, já estava assim, em vanguarda. Curitiba realmente tinha, ou sempre teve esse vanguardismo, por assim dizer. Tipo, sempre pensou na frente, tentando ajustar. E realmente, quando a gente vai para outros lugares, a gente vê a diferença. A gente realmente sente a diferença. E é uma estrutura diferente, né, da cidade como um todo, não só na questão de você oferecer o serviço público mais perto das pessoas, a questão do transporte coletivo também é mais fácil, através das canaletas do Expresso que a gente falava, a pessoa consegue se deslocar mais rápido desde lá do tempo onde a gente não pensava como a gente ia chegar na modernidade hoje, né? Então, desde a infraestrutura, que a pessoa possa chegar mais rápido até o local, realmente as ruas da cidadania, esse serviço descentralizado da prefeitura facilitou muito. Como você disse, antigamente dependia da pessoa ligar lá para um telefone, né? Era tudo, os protocolos que se fazia da prefeitura era diferente, como a informação chegava nos órgãos para a prefeitura realizar o serviço, hoje é automático, né? Hoje você faz pelo aplicativo, o aplicativo na hora, ali no teu celular. Imagina, antigamente você precisava, por exemplo, ter uma lâmpada queimada no poste. Você anotava que tinha, né, numa agenda, provavelmente, alguma coisa que você carregava com você, para quando você chegasse num telefone fixo, né, você ligasse para fazer esse protocolo. Hoje, você com o aplicativo 156 da prefeitura, por exemplo, você consegue colocar fotos, você pode passar lá por uma lâmpada que está queimada, um bueiro, uma boca de lobo, como o pessoal fala que está entupido, você tira a foto, manda na hora, já gera o protocolo na hora. Então facilitou a informação para a pessoa passar para a prefeitura e com isso, claro, facilita o serviço da prefeitura que pode dar um serviço melhor e mais rápido, né? Como é que funciona esse aplicativo 156? Então, o aplicativo 156 ele tem algumas plataformas. Continua funcionando pelo velho e bom telefone, né? Claro. Pelo 156. Pela internet também, através do site da prefeitura, você consegue acessar o portal 156 e pelo aplicativo do celular. E é legal que o aplicativo do celular da prefeitura, a tecnologia dele ocupa pouco espaço do celular, que a gente sabe que hoje as pessoas, né? O celular cada dia está mais ocupado com mensagens, grupo do WhatsApp, fotos, vídeos que as pessoas gravam, né? Então, se de repente você vai baixar o aplicativo lá,
consome muito a memória ou você nem consegue baixar o aplicativo. Então, o aplicativo ele é bem compacto, podemos dizer assim, e facilita muito, que hoje a pessoa pode, como eu disse, tirar foto, incluir fotos para mostrar o problema ali, né? Uma coisa que não tinha no passado. Então, hoje são esses 3 canais: telefone, a internet através do computador e aí também o aplicativo através do celular. Olha, muito legal. Você que não, às vezes, como é que eu faço para falar alguma coisa ou passar para a prefeitura? Ou fazer essa reclamação, que na verdade é uma informação para a prefeitura do que está acontecendo no teu bairro. Olha, vai a dica do aplicativo 156. Sim. E já que nós estamos falando nisso, é uma coisa que confesso que me incomoda, assim. Aqui perto do nosso. Nós ficamos aqui, a nossa escola fica próximo à Rua da Cidadania da Fazendinha, bem próximo ao rio aqui. E esse rio eu tenho um carinho muito grande porque eu passo por ele todos os dias e eu tenho visto o esforço já de anos para tentar deixar o rio legal. Por isso eu vejo o Parque Guairacá aqui perto. Foi uma conquista. Você não conhece o Parque Guairacá, vá conhecer, porque você vai se surpreender como é que pode ter um lugar tão bonito no nosso bairro aqui. Ele está bem escondidinho, às vezes você não vai, mas procure o Parque Guairacá que você vai ver que é muito legal. Só que às vezes eu tenho visto aqui perto, o pessoal fica jogando caliça, lixo ali e tal e coisa. E já não é uma nem duas vezes que a prefeitura vai lá, recolhe o lixo, plantou umas árvores, tenta plantar grama e faz um esforço. E por mais que se tente fazer, eu vejo reiteradas vezes a prefeitura tenta, vai lá, faz um serviço, deixa legal. Olha, não dá 15 dias, vai um abençoado, para dizer outro nome, vai lá e joga o lixo no negócio. Dá uns 5, 6 metros do rio, que começa assoreamento, começa, enfim, tudo de ruim. E aí eu te faço uma pergunta, já. Eu sei que a gente está naquela ideia de vamos falar mal da administração pública. Tudo bem, ela tem as falhas dela, não ia entrar no mérito no momento. Mas tem outro lado também. Até que, até que ponto, assim, tipo, esse falta de cuidado do nosso povo, nosso, acaba não deixando o serviço ou prejudicando o trabalho do pessoal do outro lado da mesa, assim. Até que ponto a gente não pode colaborar mais no sentido de facilitar o trabalho da prefeitura? Com certeza, Adeli. Isso nos deixa triste, na verdade. A gente sabe que existe, infelizmente, né? A gente não pode generalizar porque a maioria tem a consciência ambiental, sabe que Curitiba é a capital ecológica, como é conhecido, né? Mas, infelizmente, nós temos aquelas pessoas que não têm comprometimento com o meio ambiente, né? E assim, nem isso justificaria, né? Se a prefeitura não apresentasse diversos tipos de serviço de recolhimento de entulhos, né? Nem isso justificaria jogar entulho na beira de um rio, né? Mas a prefeitura tem todos esses serviços. Tem o serviço de coleta do lixo comum, que é o lixo orgânico que a gente fala, tem o lixo reciclável que é recolhido, nós temos o programa Câmbio Verde, que troca o lixo reciclável por hortifruti, né? Ele encosta um caminhão lá cheio de frutas, né? E você troca quilos de lixo reciclável, né, por hortifruti para você levar comida natural, saudável para a mesa do próximo. Tem a coleta de remédios vencidos, lâmpadas fluorescentes, tudo. Tem o descarte de lixo correto. Então, oferece todos esses serviços. É o que acontece. As pessoas muitas vezes não têm a paciência, e digo, a paciência é muito curta, porque eles não podem esperar um pouco, deixando o lixo na frente da casa, onde nós vamos recolher. Entende? O resto de caliça, por exemplo, existe uma quantidade que a prefeitura recolhe, né? Então, ela também recolhe o resto de caliça. Recolhe todo e qualquer tipo de lixo para dar o destino correto. Sim, Que não sim, adianta você claro. jogar em qualquer lugar também, tirar dali e jogar. E nós temos alguns programas e a gente começa com os nossos alunos, né? Eu falo assim, os curitibinhas, como o prefeito gosta de dizer muito, nosso prefeito Rafael Greca, a gente tem o programa Amigos do Rio, né? Que assim, nós podemos chamar a atenção do adulto fazendo a coisa errada. Mas quando uma criança chama, dói mais, Dói né? mais, dói mais. Então, a gente nas escolas municipais, através do programa Amigos do Rio, através do programa Tudo Limpo, né? O programa Tudo Limpo é um outro programa que é muito interessante, é um programa que o prefeito gosta muito
ele, além de manter o ambiente limpo nas comunidades, né, ele contrata os profissionais da própria comunidade para trabalhar. Então, aqueles profissionais que estão ali, eles têm um interesse maior em deixar o bairro, a comunidade que eles moram mais Claro, limpo, sim, né? sim, sim. Então, assim, com relação aos rios, Curitiba é uma cidade construída em cima de rios, né? Então, todos os bairros, na verdade, a gente tem um fundo de vale, ou um córrego que passa, né? E daí o que acontece? Quando as pessoas jogam o lixo na beira desse córrego, provavelmente ele vai para dentro do rio e vai causar alagamentos nas regiões mais baixas, nas regiões mais próximas de rio. Então, o que, que a gente sempre defende? Primeiro, não se mora na beira do rio, pelo risco, né, até pela preservação ambiental. Então, Curitiba tem feito um esforço enorme para que essas pessoas possam ter uma moradia digna, já entregou várias casas, né? Inclusive aqui no Fazendinha nós temos um exemplo maravilhoso aqui na comunidade da Vila Nina, na Vila Estrela, no bairro Fazendinha, bem na rotatória ali do Fazendinha. Nós temos a Vila Nina que a gente entregou casas populares e sobrados populares com acessibilidade para pessoas que estavam justamente morando na parte de baixo, Na ali parte de próximo baixo ao do rio. córrego. E essas casas, mostrando Curitiba o interesse, né, que tem em cuidar dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, em locais que não moram com dignidade. Inclusive, essas casas que foram entregues, elas já foram entregues com placas de captação de energia solar na casa, para que a pessoa possa ter energia limpa, né, e possa principalmente economizar aí na conta, e Claro. esse dinheiro que ela ia pagar uma conta de luz pode colocar mais alimento em casa, pode investir na educação dos filhos ou no lazer, enfim, o que a família preferir. Então essa questão dos rios é muito importante, porque as pessoas às vezes olham o que acontece. A beira do rio, ela já é estudada para não ser ocupada, né? Justamente porque é uma área onde para se absorver água ou se o rio transbordar, para que nenhuma casa seja afetada. Porém, a gente sabe que durante toda a história da cidade, não só de Curitiba, de todas as cidades do Paraná, a gente tem famílias que acabam chegando, morando na beira do rio, e quando vem a chuva, ou por algum problema de muita força da água, muita chuva em pouco tempo, ou até mesmo por conta do lixo, aquele mesmo lixo, entulhos que jogaram na beira do rio, que podem entupir, ou as manilhas aí, como falo, as próprias galerias de águas pluviais, acaba a água subindo mais rápido e acaba alagando essas casas. Então, o lixo ele é um problema hoje. E como eu disse, a Prefeitura de Curitiba hoje oferece o recolhimento de todos os tipos de entulho. Então, o que a gente tenta conscientizar as pessoas é para que elas tenham paciência, deixem um pouco o entulho na frente da casa, né? Façam o seu protocolo, um 56, solicitando a coleta do lixo, nesses 3 canais que eu falei, ou via telefone, ou via computador, ou até aplicativo da prefeitura, que a gente vai recolher o lixo. Não tem necessidade nenhuma. Primeiro que, às vezes, isso acontece, você veja o trabalho que as pessoas têm muitas vezes, ela tira o lixo da casa dela, em vez dela colocar só na frente para recolher, ela tem que pôr no carro, Ah, tem que se deslocar, tem que fazer aquele serviço de espião, né? Ver se ninguém está olhando para não denunciar, para daí jogar o lixo. Então é um problema muito maior a pessoa tentar jogar o lixo onde não deve, do que ela deixar na frente da casa dela, onde a prefeitura tem o serviço para fazer e para recolher. Então, realmente, quando você diz assim, que parte o cidadão pode fazer a parte dele? É consciência ambiental. É você saber que, de repente, o lixo que você está jogando ali vai alagar a casa de alguém, né? olha, se o camarada, só uma opinião, se o camarada nem é tão vidrado nessa parte, mas se você nem quer, não está muito interessado em consciência ambiental, ok, mas pelo menos pense no seu bolso. Talvez eu corrija se eu estiver errado. É mais caro para a prefeitura ter que tirar o resíduo que o camarada depositou indevidamente lá do rio do que essa coleta já planejada, já prevista, já organizada, que já existe. Então, se o camarada pegar a caliça dele ali, coloca o ensacado na frente da casa dele e liga para a prefeitura, vai esperar aí uma semana, 2 semanas, mas o caminhão vai passar e vai recolher. É mais barato para a prefeitura fazer isso do que contratar uma equipe para tirar, fazer o ajardinamento que foi destruído. É muito, quer dizer, então, enfim, em termos de orçamento público, é mais econômico fazer isso do que, em outras palavras, a gente reclama
dos impostos, vai reclamar dos custos, mas também se desse uma mão, acaba economizando um dinheirinho nesse negócio. E é mais economia para quem está despejando o lixo também. Porque hoje, por exemplo, na taxa de coleta de lixo, que é cobrado junto com o IPTU, já está incluído todos esses serviços que a gente citou. Agora, a pessoa que está jogando de forma clandestina o lixo no lugar que não pode, isso é crime ambiental. Então, assim, hoje a gente tem pessoas com celular na rua, tem câmeras nas residências, câmera nos comércios. Então, essa pessoa que está jogando lixo irregularmente, se ela for flagrada, ela vai ser multada. Então, o que acontece? A pessoa É, pode doer no bolso, é difícil de pegar, é difícil, não vou dizer, porque as pessoas fazem isso no calar da noite, bem cedinho, né? Mas se alguém vê, denunciar, e os fiscais do meio ambiente aí que tem acabarem pegando essa pessoa, então vai doer no bolso. Então eu digo, não tem necessidade nenhuma. Se a gente for analisar, é, o empenho que essa pessoa vai ter para tirar o lixo da casa dela, para jogar de uma forma clandestina, escondida no lugar, podendo levar uma multa e dependendo do crime, podendo ser presa, né? Não vale a pena. É só tirar o lixo para frente de é. casa, fazer o protocolo no 56 e, como você disse, economiza, porque todo o serviço que é previsto pela prefeitura, né? Ele já está no orçamento, como você disse. E aquele que precisa fazer a parte, um dinheiro a mais que vai custar aí para os contribuintes, possa aumentar alguma taxa de cobrança, alguma coisa. Então, Sim, a gente tem que sim. ter consciência ambiental e é um fiscalizar o outro, ajudar o outro a fiscalizar, dizer não faça isso. Tem o serviço da prefeitura disponível para que a gente possa ter, e sem contar para que nós possamos dar exemplo, né? Eu falo assim, esses dias nós flagramos, eu flagrei, né? Flagrei uma pessoa com 2 filhos pequenos, jogando um saco que eu não sei o que que era dentro do rio, né? Fiz a devida notificação, tal, como tem que ser feito, né? Comuniquei à prefeitura. Só que eu penso assim, que exemplo que ele está dando para os próprios filhos, para as crianças que estavam dentro do carro? Parar, jogar um saco de lixo dentro do rio. Então, assim, eu falo, até a consciência ambiental das pessoas, né? Nesse momento que a gente está precisando para a gente ter um mundo mais saudável, um mundo melhor. Então, assim, temos que dar exemplos de coisas boas. E como disse, como a gente tem o serviço para fazer essa coleta, não tem necessidade nenhuma. É, já está previsto aquela situação, né? Já está no orçamento isso. E por falar em orçamento, e aí, que é onde, vamos dizer assim, o orçamento basicamente é como o orçamento da gente. O orçamento público é parecido, vamos dizer assim. A gente vê lá, ó, ganhou tanto e vou ter que gastar o dinheiro nisso, naquilo, aquele outro. Eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que funciona assim essa questão de orçamento público. A impressão que dá é que, olha, não tem nada a ver com isso, mas até que ponto isso é verdade? Dá uma explicação para nós assim, como é que funciona um pouco a questão do orçamento? Olha, Deli, até a parte que a população participa, indicando o que deve ser, que a população acha que deve ser incluída nas políticas públicas da cidade, Curitiba, inclusive, ganhou um prêmio pelo programa Fala Curitiba, né? Como o programa mais democrático de gestão pública em vigor no momento, né? Então, assim, o programa Fala Curitiba é aquele momento que a pessoa pode participar sugerindo, dando ideias. E é um programa bem interessante. Quando a gente assumiu a gestão, lá em 2017, a participação era pequena. E a gente entendeu que era por uma questão de logística, né? De logística, a prefeitura, ela optou na época, aqui sem, né, fazer avaliação de gestão para gestão, mas o que acontece? Eram menos reuniões em locais mais distantes que não abrigavam todos os bairros de cada administração regional, né? E a gente percebeu isso. Por exemplo, a administração regional fica no bairro Fazendinha. O Parolim é o bairro mais distante do Fazendinha. Distante. Então, assim, a pessoa para sair lá do Parolim, para vir participar de uma reunião, por exemplo, vinham, mas não era a comunidade inteira, não era o bairro inteiro. Vinham aqueles que podiam, os líderes comunitários, tal, né? E aí, quando começava a reunião, claro que os da casa, os do bairro, vão em maior número, né? E a gente percebia que acabavam se discutindo só aquelas demandas do próprio bairro e os outros bairros acabavam, né, ficando, entre aspas, em segundo plano, né? Então nós sugerimos, né, e o prefeito
amou a ideia de a gente levar as reuniões para todos os bairros, ou mais Mais próximos próximos dos possível, bairros, né? sim. Nós, por exemplo, da Regional Portão, conseguimos fazer as reuniões em todos os bairros. Então, o que aconteceu? Passou a ser totalmente diferente. Cada bairro lotou as suas reuniões com demandas do próprio bairro, né? Porque acontece? É verdade, o pessoal aqui do bairro SIC, do bairro Fazendinha, eles têm interesse no que acontece no bairro que eles moram, que eles têm comércio, que eles trafegam. Tem interesse em outros bairros também, mas a prioridade deles é o bairro onde eles estão vivendo mais no dia a dia, né? Então, assim, a gente teve um aumento gigantesco na participação do programa Fala Curitiba, né? Que é justamente feito para que as pessoas possam ajudar a construir o orçamento da cidade. Então, a gente tem, dentro do programa Fala Curitiba, a gente explica na abertura de cada programa, né? A gente explica na abertura de cada programa como que é esse orçamento? Ele é feito, né, em três momentos. Por exemplo, tem o plano plurianual, que é o PPA, né, que a gente lá planeja os 4 anos, né? Certo. O que vai ser investido nos 4 anos. Daí nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, o que acontece? A gente começa lá no plano plurianual, que a gente vai fazer o que a gestão vai fazer nos seus 4 anos, né? Então, ano a ano. Daí nós temos a parte que a gente escolhe a área que vai ser investido o dinheiro, né? Ah, vamos investir mais na saúde, a população que escolhe. Vamos investir mais na saúde, na segurança pública e tal. E por fim, na última parte, depois que a gente escolheu lá, vamos na Regional Portão, por exemplo, escolheram 5 áreas: saúde, educação, infraestrutura, cultura, saúde, enfim, né? Escolhemos a área, daí na última parte nós vamos detalhar em cada área o que a gente vai fazer. Ah, na saúde precisa o quê? Mais unidades de saúde, mais UPAs, mais profissionais. Na área da educação, a gente vai fazer mais o quê? Mais contratação de professores, construir novas unidades. Então a gente detalha isso. Então, no primeiro a gente escolhe o que vai fazer nos 4 anos, depois a gente faz por secretaria, podemos dizer assim, aonde vai ser investido o dinheiro, e por fim nós detalhamos. A gente sempre brinca, né? Faz um exemplo assim de uma casa, como você citou aqui, o orçamento é como o orçamento da gente. Exatamente, a gente escolhe lá primeiro qual cômodo da casa a gente vai investir, Vai se no investir. banheiro, na cozinha, tal. E depois a gente escolheu, por exemplo, a cozinha, o que nós vamos fazer? Vamos comprar eletrodoméstico, vamos fazer armário, vamos trocar o piso. Isso, Então exato. é bem detalhado. Então a população participa e como eu sempre digo, é o programa mais democrático que tem, porque a população vota com todos os canais, através do telefone, aplicativo, através do site do Fala Curitiba também, né? E presencialmente, né? Então toda a votação é acompanhada e na última reunião que a gente faz, quando a pessoa sabe já as coisas que serão investidas, né? A gente faz a contagem de voto. Então, na última reunião, a pessoa já sabe as prioridades que foram escolhidas para aquela administração regional que tem que ser cumprido no ano seguinte, né? Então, a gente escolhe no ano anterior. Esse ano, nós estamos fazendo aí já o orçamento do ano que vem. Então, a gente escolhe aqui com a participação da população, né? Para que eles possam já sair na última reunião lá, sabendo o que vai ser feito no próximo ano. Ô, Gerson, então, deixa eu ver se eu entendi. É, então, esse programa Fala Curitiba, ele tem inclusive previsão de votação online, por assim dizer, ou no site, não é online, mas é online, vamos dizer assim, no site, através do aplicativo, é mais ou menos isso? Isso, ela tem a votação da seguinte forma: a pessoa pode votar pela internet, aquela que não pode comparecer nas reuniões presenciais, o voto dela conta também, né? É, pode participar também dos formulários nas reuniões presenciais. Certo. E nós temos os falamóveis, que é o nosso carro móvel, né? Que a gente vai em todos os bairros da regional, em diversas datas, com horários específicos, com uma equipe lá que a gente fica acolhendo todo mundo que está passando pela rua. Tem uma equipe volante que anda nos comércios, anda ali, batendo nas casas, vê se a pessoa quer participar. Então, toda participação é contada como voto, seja ela presencial, seja ela pela internet, pelo site, pelo aplicativo, né?
e a pessoa pode votar ali, né? Tem que fazer um cadastro, claro, para que, Sim, fazer né? um cadastro, Um óbvio. cadastro para que a pessoa saiba, e até não é só o cadastro para que a gente possa computar o voto, é para que a gente possa dar o retorno para a pessoa, e a gente retorna tudo. O que acontece? As pessoas muitas vezes confundem o Fala Curitiba com um 56. As pessoas, às vezes, Sim. e o Fala Curitiba, o que acontece? Fala Curitiba é justamente para a coletividade. Eu sempre digo, 156 é para serviços do cotidiano, aquela manutenção básica, a gente precisa fazer, as melhorias do dia a dia. E o Fala Curitiba é para grandes orçamentos, obras estruturais, obras grandes, investimento em contratação de profissionais, né? Então, o que acontece? Na reunião do Fala Curitiba que tem, a gente explica isso para a pessoa e a gente acolhe, porque a gente sabe que às vezes as pessoas vão lá para fazer uma reclamação individual, mas a gente sempre fala, ó, Curitiba é coletivo, grandes obras que vão trazer benefícios para o maior número possível de pessoas. Então, assim, todos os votos são computados dessa forma. E quando a gente faz esse cadastro da pessoa, é justamente para dar o retorno. Até dessa manutenção, falar, ó, a gente já vai pedir para fazer essa manutenção, que às vezes a pessoa até assim eu não gosto de usar a palavra ignorância, porque às vezes parece uma palavra ofensiva, mas no sentido de não Sim, conhecimento. o não conhece, o ignorante é o que não conhece. Exatamente. E Ok. não no sentido de ofender, mas a pessoa Sim. não sabe que pode participar dessa forma. Então a gente sempre orienta e fala, ó, 156, Fala Curitiba, são coisas diferentes e a gente dá o retorno. E tem coisas, por exemplo, que como eu disse, como é um programa democrático, tem muitas coisas que a pessoa acaba votando no Fala Curitiba, que acaba no final, como depende dos votos da própria população, acaba não entrando Não entrando. não entrando como prioridade. Mas são coisas que ficam no radar da prefeitura e muitas acabam acontecendo automaticamente porque surgiu uma boa ideia ali, viu que é possível fazer, mesmo não sendo a demanda preferida pela população, mesmo estando num hall ali para ser votada, né? Mas não ganhou na votação final, o município pode ver que é Sim, interessante e interessante. fazer ali até como pode acontecer Futuramente até. implementar. Exatamente. O Gerson falou uma coisa importante, e você que está nos ouvindo pode estar pensando assim. É, orçamento de casa, assim como orçamento público, por que se escolhe o orçamento? É porque não tem dinheiro para tudo, né, Gerson? Não tem dinheiro para tudo. Sim. Então, assim, mas eu gostaria que fizesse determinada coisa no nosso bairro. Pois é. Então, primeiro, como é que a prefeitura vai saber se o desejo que passa pela minha cabeça, que eu gostaria que tivesse? Então, a gente tem que ir lá no Fala Curitiba e se envolver nessa parte. E aí pode dar impressão, e aí talvez porque o brasileiro tem essa ideia individualista ou mais conformista, ou a palavra que começa com P é muito ofensiva, eu não vou dizer. Mas, assim, a impressão que dá é que hoje em dia o pessoal não está muito. Eu gosto do serviço, mas não quero me envolver muito. E aí, quando um jovem, por exemplo, começa a querer pensar sobre isso, sobre pensar na coletividade como um todo, ele começa a se envolver na polis ou na política, que é a vida em comunidade, a gestão ou a administração da cidade, um conceito político. Eu não estou falando em termos partidários, que é uma outra questão. Questão de envolver na política no sentido, vou me tornar um líder comunitário porque eu gostaria que fizesse determinada coisa no meu bairro. A partir do momento que ele absorve essa ideia, ele está se tornando um ser político, porque vamos ver com as pessoas e tal. E eu gostaria que você falasse um pouco, Gerson, como é que seria uma trajetória, como é que foi um pouco da sua trajetória e como é que a pessoa se envereda mais ou menos nesse sentido de tentar ajudar a sociedade, a comunidade ou as pessoas, assim, como é que funciona bem esse enveredar pelo aspecto político, assim? As pessoas ultimamente, principalmente, têm horror quando se fala em político e política, né? Mas é extremamente necessário, porque tudo depende da política, né? Tudo depende da política, de decisões que os nossos vereadores, deputados estaduais, federais, né, possam cuidar das nossas leis aí, para que o executivo possa trabalhar, né? Com relação à minha trajetória, né, eu realmente sempre desde o tempo do Grêmio Estudantil da escola,
eu sempre gostei de fazer melhorias para a comunidade, sabe? A gente sempre aquele negócio de sugerir para os professores, falar assim, ó, é, tem como a gente mudar isso aqui, porque tá ruim para os alunos, tá? Não dá para a gente fazer. Pô, aqui do lado, será que não dá para nós jogar no campo do lado da escola que é melhor que o que nós temos aqui e tal? Sim. E a gente começou uma política. E isso é interessante, eu levo isso para as crianças hoje, porque eu falo assim: o programa Fala Curitiba, como a gente estava citando aqui, né? A gente tem o programa Fala Curitibinha também, que a gente Aham. vai nas escolas para que os alunos possam sugerir. E quando eu vou lá, eu lembro disso que eu fazia quando era jovem, quando era criança, que a gente começou a se interessar pela melhoria. E eu sempre falo, vocês podem ajudar contribuindo, dizendo o que precisa a escola melhorar, né? Começa aqui. O que nós podemos melhorar o ensino? As crianças podem contribuir dessa forma. Aí você passa para o lado de fora da escola. A calçada precisa melhorar, a acessibilidade. Aqui não dá para cruzar a rua, tá faltando um semáforo, alguma coisa. Aí você vai um pouquinho mais para frente. Você cuida do caminho até a tua casa. Pô, tá faltando mais lombada, ali não tem uma linha de ônibus, ou tem buraco na rua, ou aquela rua tá muito escura. E daí você entra dentro da tua casa. E ali você também olha, será que tem segurança? Será que eu estou seguro? Será que o serviço público consegue permitir que eu fique seguro dentro da minha casa? Né? O entorno da minha casa, a mesma coisa perto da escola, tem acessibilidade, tem local seguro, tem uma unidade de saúde perto, ou a unidade de saúde que está lá na minha escola está faltando alguma coisa. Então, para você ver que desde criança a gente consegue ajudar. E eu fui assim, desde o começo. Eu nunca fui um cara muito assim de pensar em mim, sabe? A gente, claro, não vou dizer que todos pensam na gente, porque quando a gente sai de casa, a gente escolhe uma roupa que a gente se sinta Claro, bem, a gente sim. tem as nossas necessidades pessoais, mas principalmente pela coletividade. E a questão de se tornar um líder comunitário, como você citou aqui, é uma questão muito importante. A gente trabalha muito com os líderes comunitários. Claro, muitos deles futuramente viram políticos, outros não. Tem uns que continuam até hoje ajudando a comunidade e não querem entrar para a vida política, né? Os líderes comunitários são as pessoas que estão ali todo dia. É aquela que é o cara que fala mais alto um pouco, o cara que tem um pouco mais de instrução, de conhecimento, né? Que sabe cobrar o serviço público, ele acaba virando ali uma referência dentro do próprio bairro e as pessoas vão lá bater na porta dele cada vez que tem um problema, né? Então a gente tem um trabalho muito próximo com o líder comunitário, justamente porque ele sabe o dia a dia da comunidade e sabe todas as pessoas que estão cobrando ele ali, né? Muitas pessoas não gostam, eu já gosto muito na administração regional. Eu gosto de ser cobrado. Eu digo assim, onipresente só Deus. Ninguém consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Sim. né? Então, quando a gente tem pessoas que estão nos ajudando, eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu vejo que aquelas pessoas estão sugerindo melhorias para o bairro que elas moram, ou para o lugar que ela trabalha, ou enfim, para a infraestrutura da cidade. Então, é muito importante, desde o trabalho do líder comunitário, como os nossos políticos também. Tem muito político ruim, tem muito político ruim. Assim como tem profissionais de todas as áreas Sim, ruins, sim. né? O que cabe a nós que temos o poder do voto colocar os bons políticos lá. E a gente valida o serviço desses políticos e ele tem prazo de validade. Então a gente tem que avaliar. O que acontece é que as pessoas desacreditam muitas vezes e param de cobrar. A gente tem que cobrar os 4 anos, né, ou 8, dependendo do cargo. E se a gente não estiver satisfeito, temos que fazer a troca. Nós temos esse poder. Então eu falo assim, quando a gente vê um político ruim no poder, a gente tem a nossa parcela de culpa, né? Aqueles que elegeram ele. É bem verdade que alguns acabam pagando, mesmo não elegendo alguns, né? Mas assim, a política é muito importante, né? Apesar das pessoas não gostarem, e nosso prefeito, né, nós conversávamos aqui fora do ar, né? Ele citou uma frase muito importante uma vez, que quando as pessoas não se interessam por política, os que se interessam dominam. E muitas vezes acabam governando mal. Então, nós que temos interesses bons, que somos cidadãos de bem, que queremos o bem da cidade, do estado e do país, nós temos que se interessar por política, temos que tirar da política aqueles que não prestam e colocar novos políticos, bons políticos lá,
para que façam boas políticas públicas, que quando nós temos boas políticas públicas, a cidade fica em paz, né? Porque alguém vai gerenciar, alguém vai organizar e precisa ter alguém para fazer isso. Então, aquela história. Já disseram uma frase famosa aí que quando assim, as pessoas não devem temer os maus, mas a omissão das pessoas que se dizem do bem. Então, às vezes, as pessoas se encolhem bastante e aí quando vê, como diz, o mato tomou conta, né? O mato tomou conta. Então, a gente vê que a cidade de Curitiba, como todos, assim, claro, que as demandas são infinitas e não tem dinheiro para fazer tudo. Por outro lado, se a gente pensar assim, aí nós temos um orçamento, que é o dinheiro que se arrecada para fazer isso. Então, é meio que duas. Talvez eu esteja sendo simplista, mas é meio como se fosse duas asas, assim, como se fosse passarinho, fosse duas asas. Se por um lado eu tenho que aplicar bem os impostos que eu arrecado, do outro lado eu tenho que ter da onde tirar os impostos, né? Tipo, eu preciso que as pessoas prosperem, façam negócio, vendam terrenos, construam prédios, gerem IPTU, gerem receita para o município. E nesse sentido, assim, a gente como é que você enxerga, assim, por exemplo, nessa parte de fomento ao empreendedorismo, assim, na nossa cidade? Gostaria que você falasse um pouco para nós, assim, o que Curitiba está caminhando, assim. E eu sei que é uma cidade que tem ganhado prêmios internacionais, porque é uma cidade que tem se mostrado inteligente em grandes aspectos. Você já falou vários programas aí que são realmente top. Mas nessa parte de fomento de renda para a população, porque o imposto vai sair dos cidadãos. Se ele for pobre, pouco imposto. Se o povo for dinheiro, mais imposto. É mais ou menos isso. Derli, veja bem, a gente sempre ouve aquele ditado que o cobertor é curto, né? Você puxa para cima e descobre o pé, né? Mas a gente tem que apresentar coisas, porque o prefeito nos cobrou lá em 2017, quando a gente entrou, ele falou assim, gente, eu não quero desculpa, a gente sabia os problemas que a cidade tinha quando a gente ganhou a eleição. Então eu não quero desculpa, nós precisamos resolver os problemas, né? Desatar os nós, né? E a gente sabe que quando fala-se em aumentar impostos, né? Deixa todo mundo de cabelo de pé, menos eu que não tenho cabelo, né? Deixa todo mundo de cabelo em pé, mas uma cidade inteligente, como você disse, daqui a pouco nós vamos falar do prêmio que Curitiba ganhou, né? Uma cidade inteligente, ela precisa propor, né, coisas para a população que realmente permita-se que façam novas coisas sem o aumento de impostos, né? Como que faz isso? Usando a inteligência, né? Por exemplo, Curitiba está hoje economizando muita energia através de painéis solares, da nossa usina fotovoltaica, da pirâmide solar do Caximba. Economia, tudo que você economiza dinheiro dos cofres públicos, você consegue investir em melhorias para a população. A gente sempre fala, a gente ouve muito uma frase, a gente paga muito imposto e tem pouco retorno. Quando a gente para analisar essa conta, né? Se você pode fazer uma comparação hoje, o serviço público e com o privado. Por exemplo, para você ter um plano de saúde, você paga muito caro. Segurança privada, muito caro. Educação particular, caro. Então, o que acontece? Quando você passa a analisar o serviço que a Prefeitura de Curitiba, o governo do estado oferece em troca disso, para que a pessoa possa economizar esse dinheiro, né? Por exemplo, assim, você tem um serviço de qualidade na educação. Curitiba foi premiado, vários prêmios aí na educação de Curitiba, foi premiado na área da saúde também. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Então, hoje as pessoas, se elas forem analisar a quantidade de impostos que ela paga, né, e aqueles que usam os serviços públicos, né, acabam tendo um serviço de qualidade muito bom, sem gastar investindo particularmente. Ah, mas eu não uso o serviço público. Aí vem a parte social, ajudar aqueles que não têm condições, né?
Então, o que acontece? Os que acabam não usando o serviço público ajudam, sim, a pagar aqueles que não têm condições. Então, é a parte social que está sendo feita, ajudando para que a pessoa possa, para que a gente possa colocar, por exemplo, mais crianças dentro da escola, contratar mais profissionais. Então, assim, isso é viver em sociedade. Os que podem pagar, pagam para ajudar aqueles que não têm condição nenhuma. Curitiba votou recentemente, foi polêmica a questão do IPTU, mas ninguém fala a parte boa, que mais pessoas passaram a ser isentas, né? Pessoas hoje que tiveram a isenção do seu imposto, né, que pagavam alguma coisa, hoje não pagam mais. Então, assim, essa parte dos impostos, realmente, Curitiba tem sido muito inteligente nessa parte. Tem economizado dinheiro através de algumas ações, através de estruturas como, né, gerar a própria energia. Veja, o Parque Barigui, por exemplo, um dos parques mais lindos de Curitiba e do Brasil, eu falo. Lá nunca ninguém tinha pensado que aquela queda de água pequenininha pudesse virar uma mini usina hidrelétrica e gerar a energia do próprio parque. Então, é dinheiro público economizado. Prefeitura de Curitiba, painéis solares dentro do prédio da prefeitura. Economia de dinheiro público. Terminais solares, economia do dinheiro público. Então, esse dinheiro que a prefeitura economiza vai sendo, em vez de virar aumento de imposto, para que se possa fazer mais coisas, esse dinheiro que agora está sendo economizado vai ser investido para a melhoria da população. Eficiência do serviço público, é isso aí. É isso aí. Nós até conversamos um pouco sobre o prêmio que Curitiba ganhou. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio. O que é esse prêmio e o que significa na prática, assim? Ele veja bem, a cidade de Curitiba, né, concorreu com um monte de cidades, milhares de cidades aí, um prêmio que todo mundo queria, né? E acabou Curitiba abocanhando esse prêmio, orgulhando. Por isso eu digo, curitibano tem que ter orgulho da cidade que mora. Tem problemas? Com certeza, tem muitos problemas. A gente não tapa o sol com a peneira, a gente sabe que precisa muita coisa ser feita ainda, mas a gente tem que ir galgando coisas melhores a cada dia, passo a passo, né? E o prêmio que Curitiba ganhou é um prêmio que mostra que uma cidade que pensa no futuro, né? Ela tem que caminhar duro, ter uma gestão competente, uma gestão eficiente. E esse prêmio não veio à toa, né? Curitiba, em todas as áreas, apresentou inovações, sendo exemplo para o mundo. Eu estou dizendo quantas cidades que as pessoas falam que poderia ter ganhado esse prêmio, que a gente vê pela internet lá, a cidade faz isso, faz aquilo. E quando você vê Curitiba sendo premiada, é motivo de muito orgulho. E quando a gente fala de alguns programas, por exemplo, na parte de ação social. Uma cidade, para ser inteligente, a mais inteligente do mundo, tem que ter programas como, por exemplo, o Mesa Solidária, que serve alimentos de qualidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Alimento bom, feito por nutricionistas, acompanhado pelas nossas equipes da vigilância sanitária. Comida de qualidade colocada na mesa. O prefeito sempre fala isso para a gente. Ninguém merece, nem um ser vivo merece comer sentado no meio-fio, a sarjeta, dividindo a comida ali com pombo e com rato. Tem que sentar numa mesa, uma mesa limpa, com prato, com talher, né? Independente da condição dessa pessoa, se ela está em situação de vulnerabilidade, se ela está em situação de rua, né? Então, uma cidade inteligente tem que servir a sua pessoa, tem que alimentar ela muito bem. Tem que ter um programa de ação social, por exemplo, que faz abordagens sociais, oferecendo os abrigos de qualidade que Curitiba tem hoje. As pessoas que não conhecem os abrigos que vão conhecer, cama com lençol limpo, uma equipe profissional para trabalhar, atendimento médico, comida de primeira. Então, as pessoas que estão em situação de rua são abordadas pelas nossas equipes da FAS e esse abrigo é oferecido para aquelas que estão em condições, são oferecidas vagas de emprego para aquelas que querem trabalhar, né? As que estão longe de sua cidade, as que querem voltar, encontrar família. Às vezes o camarada veio, não deu não tem certo, condição, não tem condição de voltar. A prefeitura devolve a pessoa para casa dela lá com toda a qualidade, né? Então essas equipes nossas das abordagens sociais da prefeitura dão dignidade à pessoa. A que está dormindo na rua, né?
oferecido abrigo, a pessoa que não tem alimento, uma mesa solidária, né? Uma cidade que é inteligente, que ganha um prêmio desse, por exemplo, na questão de segurança pública, né? O que a gente pode fazer? Dar mais condições de trabalho às nossas forças de segurança, a Guarda Municipal, comprando drones para que possa se fazer monitoramento aéreo, instalando uma muralha digital, né, onde as pessoas podem, através da central da muralha digital, ver o rosto da pessoa, identificar na rodoferroviária, saber se aquela pessoa é um criminoso ou não é um criminoso, né? Como nós tivemos muitas coisas, é uma pessoa que investe em segurança, contrata novos profissionais, compra novas viaturas, armamento moderno, né? Na questão de segurança pública, na questão de educação, uma cidade para ser inteligente tem que construir sim novas unidades, dar melhores condições para os profissionais do trabalho, da educação, como Curitiba deu, cobrir aquelas quadras que antes não eram cobertas, né, que as crianças em dia de chuva, ou dia de sol forte, não podiam praticar esportes. Hoje nós vamos cobrindo. Transformar os faróis do saber, as primeiras bibliotecas públicas com internet, em farol do saber e inovação, né, que hoje tem... Isso já fazem muitos anos que Farol do Saber, acho que foi uma das primeiras gestões do atual prefeito. Farol do Saber não é um ícone, é uma referência na cidade, né? O Farol do Saber. E aí a gente olha assim, Curitiba, e a gente começa a pensar, por exemplo, Curitiba, ela está, vamos assim, rodeada, assim, como toda, pela região metropolitana, porque vários municípios que compõem a Curitiba. O Curitiba já não é mais uma ilha isolada, e Curitiba, às vezes, tem pago preço por eu não posso dizer, uma ocupação desordenada em vários municípios, que as pessoas acabam vindo trabalhar em Curitiba, o transporte dessas cidades vem para Curitiba, então, inclusive, pessoas que saem do seu próprio município para serem atendidas nos postos de saúde de Curitiba, enfim. Claro que o prefeito é prefeito de Curitiba, não é prefeito da região metropolitana, mas até que ponto Curitiba acaba sofrendo, mas recebendo essa pressão dos outros municípios, assim? E olha, continuando o que nós dizemos, uma cidade para ser inteligente, ela não pode fechar a porta para ninguém. Eu estava falando aqui terminando de falar do Farol do Saber, né, que eu digo que virou Farol do Saber e Inovação, um espaço maker agora, com impressora 3D, que as pessoas podem construir o que elas quiserem, fazer jogos inteligentes, tudo isso, né? E uma cidade inteligente, como eu disse, ela não pode fechar as portas para ninguém. E o prefeito deixa isso muito claro, né? E até por Curitiba ser capital, ela tem uma responsabilidade maior, né? Ela tem essa responsabilidade maior, não é uma obrigação, mas fica aquela cobrança. Porque assim, quando a gente continua falando dessa questão do prêmio que Curitiba ganhou, a gente pode citar aqui também na área do meio ambiente, vou voltar a falar da unidade de saúde que se diz, do meio ambiente, você veja quanto Curitiba se tornou referência para o mundo, não só para o nosso país. Nós temos um programa que a gente está plantando 100 mil árvores por ano na gestão. 100 mil árvores por ano. E é um serviço que a gente faz através de distribuição de mudas gratuitas, né? Na regional, todo mês, todas as regionais distribuem 1.000 mudas mensalmente, né? Tem as datas específicas no site da prefeitura, né? Então eu falo assim, para você ver como que é tão importante esse prêmio que Curitiba ganhou. 100 mil árvores. Nós enterramos, né? Podemos dizer assim, o nosso antigo aterro sanitário e fizemos brotar lá através da inteligência do nosso prefeito, né? Uma pirâmide solar, que a gente está falando energia limpa, renovável. Não vai chegar mais lixo para o local e você vai captar energia solar, distribuir para a rede, né? Do lado da cachimba ali, né? Pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade em cima de palafitas, não tinham saneamento básico, não tinham uma estrutura viária, nada. Tá nascendo lá, tá lindo. O bairro novo da Cachimba,
com infraestrutura, vias novas, captação de água, captação de energia solar, e as pessoas não vão mais correr o risco da casa delas ir para dentro do rio, vão poder ter dignidade com, eu digo assim, saneamento básico, infraestrutura. Então, uma cidade inteligente tem que ter tudo isso, né? Tem que ter uma cidade, por exemplo, que distribui. Nós distribuímos recentemente as composteiras para as pessoas possam fazer a compostagem de casa. Caixas maravilhosas, com a torneirinha para tirar lá o chorume, inclusive com as minhocas distribuídas juntas, né? Nossa. Então eu falo assim, uma cidade inteligente tem que oferecer isso para a população dela. Só não tem horta quem não quer. Só não tem horta quem não quer. A cidade inteligente, falando em horta, que você citou muito bem, uma cidade para ser inteligente, para ganhar esse prêmio, tem que transformar terrenos baldios, terrenos que eram onde se jogava lixo regularmente, transformar em hortas comunitárias. Realmente. Essas hortas comunitárias. Nós temos 3 aqui no Fazendinha. Nós temos 3 no Fazendinha aqui, né? Só no Fazendinha. Nós temos 3 hortas aqui, terrenos que viraram local de descarte irregular de lixo, que era utilizado por usuários de drogas. Tivemos casos de prostituição, infelizmente, e agora famílias vão para esses locais, além de uma terapia, né? Podem produzir alimentos, fornecer para suas comunidades ou para suas famílias, né? Isso é tão importante que você está falando. Esses dias eu estava com a cabeça quente, parada. E tinha que fazer folha de pagamento, 13º, aquele troço final de ano, o empresário final de ano, o camarada fica pensando, com a cabeça. Aí eu falei, eu vi o pessoal passando com as enxadinhas, tá um clima gostoso. Eu falei, sabe de uma coisa, mas vontade de pegar o chapéu e ir lá virar a terra com esse pessoal, viu? Que realmente. E além da horta urbana, tem as fazendas urbanas, né? E nessas fazendas urbanas, além de você proporcionar, né, o contato com a terra, com a agricultura, né? Ali foram feitas salas de aula para ter cursos de como desde como cultivar o alimento, como aproveitar aquele alimento que as pessoas acabam jogando fora, né? Cursos gratuitos. Temos os jardins de mel, né? Espalhado nas escolas, nos parques, que a pessoa pode ter o contato ali com a abelha sem ferrão, provar aquele mel, que ele é um pouquinho mais azedinho, né? É gostoso. Então, assim, a cidade que é de fato inteligente, ela precisa oferecer à população todos esses serviços, tá? De uma forma inteligente, como eu disse, né? A gente não pode virar as costas para a modernidade. Então, uma cidade inteligente tem que ter tudo isso. Fornecer coisas cada vez mais modernas, mais acessíveis à pessoa, para que ela esteja mais próximo dela cada coisa, né? E para ganhar esse prêmio, realmente Curitiba precisa mais do que nunca continuar fazendo o que vem fazendo. Quando você falou para nós, tem muita gente realmente que procura as UPAs, primeiro procuram por 2 motivos. Porque o atendimento é bom, né? Porque tem as unidades de saúde nas suas cidades da região metropolitana. O prefeito, inclusive, recebeu o Prêmio de Cidadão Honorário de Colombo alguns dias atrás, e o prefeito de Colombo falou para ele, mas por que estão presenteando o prefeito de Curitiba como cidadão honorário de Colombo? Pelos benefícios que ele traz para a cidade de Colombo, ou seja, melhora o transporte coletivo, né? Que tinha lá a parte que você faz a integração, né? Foi tirado isso há um tempo atrás, o prefeito retomou, o prefeito colocou um armazém da família, né, que é um dos programas premiados também, que vende alimentos aí 30% mais barato do que no mercado comum para as pessoas, né, poder economizar seu dinheiro. Foi feito um armazém da família em Colombo, em parceria com o município de Curitiba. A integração, as vias que levam até Colombo também, por exemplo. Estou citando Colombo, mas tem as outras cidades que fazem da mesma forma. É que a gente fala isso, porque no passado não, ainda existe alguma questão de olha, é a questão partidária. Aí nós saímos da política, uma coisa legal, e quando vamos para a política partidária, começa, eu não vou fazer isso porque é do outro partido e tudo mais. Não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade, não tem nada com isso, e no final das contas, quem paga é o meu semelhante. E a gente sabe, como você disse, os municípios da região metropolitana são todos muito próximos da cidade. Sim. Muita gente vem trabalhar aqui, então, de certa forma, nós precisamos dar
das pessoas que estão em Curitiba, seja trabalhando, seja passeando, uma infraestrutura digna de que essas pessoas gostem, façam propaganda da cidade, né, principalmente, e que a gente possa atender bem os moradores da região metropolitana que vêm, de certa forma, ou ganhar seu dinheiro aqui, ou vêm deixar o seu dinheiro aqui, vêm fazer Sim. compras, vêm nos parques daqui. Então, assim, a gente melhora a infraestrutura, melhora para os bairros vizinhos de outras cidades do município, porque a gente sabe que eles estão diariamente aqui. E quando a gente vai fazer um atendimento, por exemplo, de área de saúde, a saúde é universal. Você não pode negar um atendimento, um médico que fez um juramento, um enfermeiro. A gente não pode negar esse atendimento para uma pessoa que vem procurar ajuda num momento de dificuldade, né? E da mesma forma, uma pessoa que está passando necessidade, seja por frio, né? Ou até mesmo uma falta de alimentação, que ele não venha buscar o seu alimento aqui. E o prefeito deixou muito claro para a gente: nós não fechamos a porta para ninguém, porque a gente não pode governar, pensar que a governança municipal é uma estrutura material, ela é uma estrutura humana. A gente tem que atender as pessoas que estão nos pedindo ajuda. É como a gente, quando você vai uma pessoa bater na tua casa precisando de um alimento, você vai atender aquela pessoa, Sim. vai pedir uma necessidade. Então, esse atendimento aos municípios da região metropolitana, a gente tem que fazer porque, primeiro, são pessoas. A gente governa para pessoas, a gente não governa para a cidade, assim, estrutura, pensando materialmente, né? A parte física, a gente governa para quem vive na cidade. Porque no final das contas as pessoas elas se agrupam em sociedade, numa cidade ou coisa assim, porque a produção ela consegue viver melhor, ela produz bens e serviços e é o comércio que vai estar, as pessoas têm que viver de alguma forma, isso é importante. Mas sempre pensando na questão de solidariedade, como você estava falando. E por falar em solidariedade, a gente vai entrar no inverno. Eu sei que a Prefeitura de Curitiba é sempre muito forte nessa questão da campanha do agasalho. Queria que você falasse um pouquinho como é que funciona, como é que vai funcionar, como é que tem funcionado esses anos todos a campanha do agasalho, que já é famosa em nossa cidade. Sim, é bem o que a gente fala, né? Ação social é uma prática que a gente faz todos os dias, né? E seja na parte de alimentação, seja na parte estrutural, seja na parte física, e principalmente nesse momento de frio, né, que a gente tem. Hoje já nós sentimos a primeira noite de frio aí, né? E o ventinho gelado, tradicional de Curitiba. Então a gente tem, através do 56 da FAS também, a gente sempre tem uma campanha lá, quando a temperatura baixa de 9 graus, para que as pessoas liguem o radar, liguem o alerta, né? Para que a gente saiba que existem as pessoas em situação de rua, e essas pessoas em situação de rua geralmente são desprovidas numa roupa de frio, né? Então, quando a temperatura baixa de 9 graus, nós temos um alerta especial na equipe da FAS, que a equipe da abordagem social ela trabalha 24 horas por dia, sol, calor, chuva, frio, inverno, verão, primavera, tá todo dia na rua. Equipe maravilhosa de trabalho, profissionais aptos, né, para trabalhar e prestar o convencimento, porque a pessoa não pode ser removida do lugar onde ela está se ela não tiver vontade de ir, né? Não existe a lei que obrigue a pessoa a ser retirada ali compulsoriamente. Então, a gente faz esse serviço de abordagem social todos os dias, mas quando a temperatura baixa de 9 graus, aí as equipes estão na busca ativa mais do que nunca, né? Porque realmente as pessoas podem, como já aconteceu em várias cidades aí, né? A pessoa morre de frio, né? E é muito triste quando isso acontece, porque o Papa João Paulo tem uma frase que ele dizia, né? Saudoso Papa, ele dizia o seguinte: o que sobra para você falta para alguém que não tem condição, né? Então, a campanha realmente é muito tradicional, né? É uma campanha muito tradicional. No ano passado, nós arrecadamos mais de 210 mil peças de roupa, né? E a gente quer bater o recorde dessa vez, né? A gente quer bater o recorde e não tá difícil, porque eu falo assim, o povo curitibano, nós que estamos, é muito solidário. Ele ajuda demais. Então, para você que quer participar da campanha do agasalho, tem todas as informações no site da prefeitura, no 56 também. Primeiro, para você ser ponto de coleta das roupas, né? Ou para você participar de uma forma diferente. Você que tem um monte de peças para doar lá, pode ligar no 56, nós vamos recolher essas peças aí. O que a gente pede é o seguinte, né? Que
doem roupas de qualidade. Porque às vezes a pessoa também quer se livrar daquela roupa, aquela roupa que está rasgada, aquela roupa que, né, já não tem mais condição de uso, né? Então, aquela que já não serve mais para você, que não está ficando muito legal, ela Às vezes vai ganha uns vestir alguém. quilinhos a mais e tal. Exatamente. E eu falo o seguinte, para se ter uma ideia, a maior dificuldade de roupas é das peças masculinas. O homem não desapega de jeito nenhum, né? Nós Ele usamos até o osso. tem aquela calça lá que já tá puída, Tá como puído. dita, Não, né? realmente, E não dá. isso é fato. As mulheres, não sei se tem o coração mais nobre, eu acredito que sim, mas elas trocam mais frequência, né? E daí as roupas femininas não são problemas, né? Agora a masculina Isso é um dado realmente importante. Hein? a roupa masculina que a gente tem bastante dificuldade de conseguir. Então, assim, vamos pôr a mão na consciência, né? Apertar o coração ali, saber que quando a gente está no conforto do nosso lar, dormindo embaixo de 2, 3 cobertas, lençol elétrico, né? Tem pessoas que realmente não têm essa condição. E não digo só dos moradores em situação de rua, né? Tem as pessoas em vulnerabilidade social, que moram muitas vezes em casa aí que não tem condição, não tem um aquecimento ideal, né? Então essas peças arrecadadas na campanha do agasalho são doadas para pessoas em situação de vulnerabilidade e também para as pessoas que estão em situação de rua aí. Então, Gerson, então, o primeiro ponto é claro, a pessoa pode procurar uma rua da cidadania para fazer a doação ou ligar para a prefeitura para, eu tenho umas peças aqui, é bastante, eu gostaria que alguém viesse pegar. É isso. Ou a pessoa pode se tornar um ponto de coleta. Se organiza, se cadastra lá na prefeitura, também pelo 156, eu acho que acredito que vai lá e faz o cadastro, e se organiza com a vizinhança e começa de repente, aquela associação de bairro ali, você pode encabeçar isso. O inverno tá vindo e realmente vai ser rigoroso vai e ser chuvoso. rigoroso e chuvoso. Puxa, Tem isso aí. nosso técnico de som carioca aqui já tava, meu Deus, umas más notícias para você, Joel. Pois, Gerson, eu queria mais uma vez te agradecer. Eu sei que você já me falou que você tem um compromisso aqui em cima do laço e tem que ser assim mesmo. Olha, você não sabe da alegria de tê-lo conosco aqui. Você tenho certeza absoluta que você nos presenteou, nos brindou com o seu conhecimento, nos estimulou em muitas áreas aqui, nos informou. E eu queria te agradecer. Obrigado por ter acertado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Como eu disse, a gente fala, né, com o coração, porque eu sou um curitibano com muito orgulho, né? A gente tem a nossa gíria própria aqui, né, que nem todos conhecem, mas que a gente leva para o coração, e participar de uma gestão dessa, aonde o prefeito nos permitiu, né, toda uma estrutura de trabalho, porque quando você falou no começo, quando tem um asfalto novo que chega ali, né, o asfalto novo, um sistema de drenagem novo, um programa social novo, toda essa é uma estrutura que o prefeito nos permitiu ter, através de secretarias municipais qualificadas, com bons secretários técnicos, né? Administrações regionais com administradores também que saibam atender os anseios dos bairros que atendem, né? E toda uma infraestrutura para a cidade poder trabalhar, né? Então nos orgulha muito poder estar entregando, digo entregando porque a gestão termina em dezembro, né? O que vai vir pelo futuro só Deus sabe, Claro, né? claro. O futuro a Deus pertence, mas a gente vai fazendo o nosso trabalho com a certeza do dever cumprido, sabe? A gente fez o que precisava ser feito, e quando a gente citou a cidade mais inteligente do mundo, eu falei assim, a gente precisa ter também, né, um sistema de infraestrutura da cidade, né, inteligente. Vencer os contratos burocráticos, retomar obras que estavam paradas e que vão ser entregues agora, né, que a gente não pode fechar os olhos. Ter aí, por exemplo, o maior programa de requalificação asfáltica da história da cidade de Curitiba, nunca se fez tanto asfalto. Mas asfalto, ó, mobilidade urbana, melhor trafegabilidade dos veículos, mais segurança para os pedestres, mais segurança para os motoristas. Economia para os motoristas, o carro não vai Exatamente, quebrar não tanto. estraga o carro. Então, assim, quando você nos agradece, nós não podemos deixar de agradecer aqui o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito pela estrutura que nos deram de trabalho, desde equipe de trabalho de uma prefeitura muito qualificada.
Temos muitas coisas a melhorar, mas tenho certeza que Curitiba, hoje, após ganhar esse prêmio de cidade mais inteligente do mundo e encher os curitibanos de orgulho, eles viram que tem uma prefeitura que se preocupa com o cidadão. O que não foi feito está sendo feito, e o que ainda não foi feito está previsto para ser feito. Então tem algumas coisas que já foram feitas, tem as que estão em andamento, e tem projetos que vão deixar a nossa cidade muito melhor. Então nos orgulha muito. E eu que agradeço essa oportunidade de participar desse podcast aqui, que, como eu disse para você, a gente acompanha, e nos orgulha muito, de verdade, poder escrever um pouquinho da história tão vitoriosa aí dessa cidade, né, que nos enche de orgulho, que é referência para todos os curitibanos, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo, que tem muita gente vindo copiar Curitiba, né? E depois, então, que ganhou o prêmio de cidade mais inteligente do mundo, agora o pessoal quer saber qual que é a receita. E eu sempre digo, a receita é fazer o que a gestão está fazendo hoje. Muito obrigado, Derli, conte com nós e Deus abençoe para que esse programa dure muito tempo, porque realmente traz muitas informações importantes aí e alegra o dia de quem está ouvindo, com certeza. Bom, pessoal, Gerson, obrigado mesmo. Nossos ouvintes, obrigado por estar nos acompanhando. Dúvidas, informações, 156 da Prefeitura. E nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Grande abraço, Deus te abençoe. Gerson, valeu, muito obrigado.